Boa noite a todos. Esse é mais um trabalho do programa Encontro com a Família. Para começarmos a nossa edição de hoje, queremos ler um versículo da Bíblia como o princípio de nosso programa e logo em seguida estaremos fazendo a pauta do nosso programa desta noite. Meu boa noite a todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, pode pegar aí em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, e era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Para você que tem uma Bíblia na sua casa, é bom você começar a analisar o que é as Escrituras, a santa e gloriosa palavra de Deus. Quando aqui a palavra de Deus fala sobre o princípio da criação, está falando sobre todas as coisas que Deus viera criar sobre a face da terra. E dentro desta fórmula da criação, nós queremos falar algo muito importante sobre as leis, as diretrizes das leis, as ordenâncias das leis e todas as fórmulas de continuidade daquilo que Deus implantou sobre a face da terra e como está hoje. Vamos falar uma pequena parte, para deixar você mais atento sobre os acontecimentos e qual seria a realidade e que poderia ser feito pelo ser humano. Quando a gente fala ali da criação, a perfeição de Deus era tão maravilhosa que, só o simples fato da criação e sobre o vazio da expansão que havia antes da criação, é uma coisa tão linda e maravilhosa quando se fala da criação de Deus, quando se fala da fórmula em que Deus fez todas as coisas com perfeição. Inclusive o ser humano foi criado por Deus numa fórmula maravilhosa e perfeita. Pois quando a Bíblia diz que o homem foi feito segundo a imagem e a semelhança de Deus, já dá para se ter uma noção da perfeição da criação que Deus fez. Mas nós entendemos e compreendemos que toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, fala de coisas maravilhosas, mas também fala de coisas horríveis. Exemplo, as coisas maravilhosas foi tudo que Deus criou, é perfeito. Agora as coisas horríveis foi a deformação e a contrariedade humana do direcionamento da vontade exclusiva da multifórmula em que Deus criou a humanidade. A perfeição que Deus criou todas as coisas era para continuar no mesmo direcionamento da perfeição. Mas houve o declínio. Houve o declínio do ser humano na face da terra, aonde ele veio colocar suas próprias ideias, os seus próprios conhecimentos, as suas próprias coisas, os seus próprios direcionamentos, onde desvirtualizou todas as coisas que Deus criara
com toda a perfeição. Aí você pode perguntar, aonde você quer chegar nisso? Hoje, pela grande e infinita misericórdia de Deus, sou estudante de lei. Estudo leis. Analiso leis. Observo o direcionamento das leis. Observo também os cumprimentos das leis. E principalmente a palavra de Deus. No entanto, agora eu quero trazer para você a deformação das leis, das diretrizes de leis, das circunstâncias da lei e o que ela tem se transformado nesses últimos dias. Inclusive as leis da palavra de Deus e as leis que os homens fizeram para ser justa. Tanto a lei de Deus foi feita para ser justa e justificar o homem, como as leis terrenas, como está lá em Romanos capítulo 13, no versículo 1. Toda lei foram criada e ordenada por Deus. Para ser o quê? Perfeita e aperfeiçoar o ser humano. Mas, infelizmente, o ser humano tem a lei na mão humana e tem a lei espiritual, que é a palavra de Deus, e anda em direções erradas e fazendo coisa errada. Vamos colocar os pontos em que eu quero chegar ao denominador. Exemplo. A lei da Constituição Federal do Brasil, ela foi criada em uma fórmula maravilhosa, que se o homem e as legislações constituídas seguisse ela, era tão maravilhosa e tão boa, porque ali diz sobre os seus direitos e deveres. Qual que é o meu direito e qual que é o meu dever? O meu direito segue-se em uma linhagem complementativa ou segmentada. Do mesmo jeito, do meu dever é o meu direito. Quais são os meus direitos? Quais são os seus direitos? Os meus direitos e os seus direitos são iguais. Não muda de fórmula alguma. Por que não muda? Porque do mesmo jeito que eu tenho direito, eu tenho deveres. Que do mesmo jeito que você tem direito, você também tem deveres a cumprir. Exemplo. Todo mundo tem direito de nascer, crescer. Isto é direito de todos. Todo mundo tem direito de nascer, crescer, tomar as suas decisões e dela adquirir as suas proporções elevadas de conhecimento. O mesmo seu é o mesmo meu. Agora, aonde estão as grandes divergências? As grandes divergências estão em usar as leis para fazer algo para prejudicar as outras pessoas. Ou, melhor dizendo, tirar direito das pessoas, enganar as pessoas. Isto foge aos princípios da lei de direitos. Exemplos. Vamos colocar aqui um ponto para a gente começar a se analisar. Quando Deus criou os céus e a terra e colocou o ser humano na terra, não foi para nenhum deles lesar, deturpar ou tirar direito das outras pessoas, ou menosprezar ou amar mais ou menos qualquer tipo de pessoas, porque todos nós somos iguais perante Deus. A mesma coisa a lei e a legislação brasileira, a Constituinte de 1988. Então, as leis, elas foram feitas
Não foi para que o homem deturpasse ou tirasse direito de alguém. As leis foram feitas para corrigir os erros de um e de outro, mas com lealdade, com sinceridade e com verdade. Mas não é bem isso que acontece na nossa legislação brasileira. Exemplo, vamos colocar uns pontos aqui bem claros. A previdência social. Quando você contribui com 35 anos, já coloquei isso aqui antes, até numa somatória. Vamos supor uma comparação. A lei diz que você tem o direito à aposentadoria. Tudo bem. Ali existem regras para que você também contribua. É o direito e o dever. Não é isso? Quando você contribui, você tem o direito a uma aposentadoria. É isto? Dentro desse fator de um direito de aposentadoria, tem que se colocar sobre regra. E quais são as regras? As regras de direitos humanos. Deveria ser colocado sobre regra de direitos humanos. O que deveria ser somado no direito previdenciário, no direito de aposentadoria, não é uma regra de fator em que tirasse direitos das pessoas. Não, deveria ser uma regra sobre cálculo de base real. O que é a regra de cálculos real? Exemplo, você vai contribuir 35 anos para a Previdência para você ter um salário X. O que é esse salário X? O salário X deveria ser compatível ou compatível, tá, às suas necessidades cotidianas, sua e da sua família. Porque quando a gente fala família, inclui a esposa e os filhos. Agora, analise bem quanto que custa uma pessoa para viver bem. Uma pessoa. Isso deveria ser calculado sobre base de custo. Almoço. Primeiro, café da manhã, almoço, janta, água, luz, telefone e a despesa total de uma casa familiar, para que a aposentadoria fosse um meio de sobrevivência para a família. Porque o pai de família, a partir do momento que ele não pode mais trabalhar, ele precisa continuar sustentando a sua família. Mas a regra que colocaram não foi bem planejada, foi muito mal planejada. Agora, o que colocaram é uma proporção desregulada, em que não dá para se sustentar. Então, isso foge os princípios das leis de direitos e deveres e obrigação. Quando se dá um direito que é omisso ou é menos daquilo que a pessoa merece, isso não cumpre a regra da lei. Então é por isso que eu quero dizer para você que está me assistindo sobre base de direitos e deveres e obrigação. Nós vamos concluir, porque nosso tempo está acabando, mas nós vamos voltar a falar novamente nessa pauta. Outra coisa muito importante que você precisa prestar atenção. Você deposita lá, vamos supor, 90 mil na Previdência, tá? E você só ter direito em um salário mínimo que mal dá para você comer? É justo isso? Ou não? E o que o governo está fazendo com esse dinheiro seu? Tudo isso precisa ser analisado e questionado pela população. Outro fator: prefeito, governadores, vereadores, presidente da República, Senado, deputado estadual, deputado federal, todos eles têm um direito e têm um dever com a população. Você acha que é justo
um prefeito, um governador, um presidente da república, um deputado, um senador ganhar um salário exorbitante, enquanto você que sustenta eles ganhar um mínimo salário? Discutiremos isso em uma nova pauta. Meu boa noite a todos e continue nos assistindo. Programa Encontro com a Família. Um abraço a todos. Até uma próxima programação.